Muito bem! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro, à nossa quarta aula da especialização em tratamento de vícios. Como é que tá a energia por aí? Como é que tá a disposição? Está gostando das aulas? Comenta comigo, deixa aqui nos comentários sua percepção. Tô adorando ler as mensagens de vocês aqui. Bom, olha só, antes de entrarmos aqui no conteúdo, uma reflexão, queria que você vá pensando nisso. Um terapeuta recebe um paciente novo. Uma pessoa chega ao consultório do terapeuta e o terapeuta pergunta assim: Olha, o que eu posso fazer por você? Como posso te ajudar? E essa pessoa começa a desabafar. Ela começa a falar mal de alguém ou começa a reclamar do dia, de algo. Essa pessoa ela chega carregada, emocionalmente carregada, energeticamente carregada. E ela começa a desabafar. Ela chora, o terapeuta faz algumas perguntas direcionadas, ele provoca algumas reflexões, ele fala algumas coisas bonitas, algumas considerações. Será que isso? Será que aquilo? Será que você isso? E a pessoa vai ficando mais leve na medida em que a sessão terapêutica, né, vai acontecendo. 1 hora se passa, 50 minutos, 1 hora, o tempo passa. E ao final desse tempo, quando a sessão termina, o paciente está mais leve, ele diz que está mais leve, ele agradece o terapeuta até dizendo: "Nossa, você é muito bom, você é muito boa, porque eu estou me sentindo mais leve, eu cheguei aqui tão carregado, e eu estou me sentindo mais leve agora, estou me sentindo muito melhor". O terapeuta se despede e essa pessoa vai embora. E eu te pergunto: houve terapia? Houve realmente terapia nessa descrição de sessão que eu fiz aqui? Porque essa descrição ela remete, ela ela descreve a grande maioria das abordagens terapêuticas dos profissionais que existem hoje atuando no Brasil e no mundo. Boa parte das sessões terapêuticas, elas têm uma estrutura parecida com essa que eu descrevi. E eu te pergunto, isso é uma sessão terapêutica? Esse terapeuta ele pode ir dormir nessa noite pensando assim: "Olha, hoje eu mudei a vida de alguém, eu conduzi a mudança na vida de alguém, eu realmente conduzi uma ótima sessão terapêutica". Porque o paciente chegou carregado emocionalmente, assim, saiu leve, agradecendo e eu, poxa, dizendo que vai ter um dia, uma semana muito melhor a partir daí. Isso é uma terapia? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes, recado importante, você já sabe como funciona, lista de presença, link tá aqui embaixo, preencha a lista, assina, importantíssimo, fundamental para você conseguir emitir seu certificado ao final da nossa especialização e para que você concorra ao sorteio das 50 vagas para mentoria comigo. Uma mentoria personalizada, individualizada, né, em um ambiente coletivo. Bom, tem um link novo aqui também, tem um link novo para você aqui na descrição do vídeo, mas não clica ainda, espera aí. Ao longo da nossa aula eu vou te explicar como que esse link novo vai funcionar, ok? Só clique, só toque nesse link depois de entender durante a aula. Porque hoje nós vamos falar sobre o quê? Deixa eu colocar aqui na tela. Como planejar o tratamento. As 3 etapas de um tratamento completo, tratamento terapêutico completo para superação. Primeiro que essa palavrinha planejar, ela costuma ser nova, ela costuma ser uma novidade para profissionais terapeutas, porque não é comum, não é tão comum que escolas terapêuticas, estimulem os profissionais, né, os alunos que estão se tornando profissionais a planejarem tratamento. Infelizmente, a abordagem terapêutica, a área de estudos da terapia, é uma área que promove muito esse formato de atendimento, que não tem um planejamento específico, tem uma estrutura, né, tem um fundamento, tem uma base, mas não tem um planejamento. É muito comum que um terapeuta diga assim: "Ah, não dá para planejar um tratamento, porque a gente nunca sabe quanto tempo, de quantas sessões o paciente precisa". Se o próprio paciente pergunta para o terapeuta, essa é uma pergunta desafiadora.
Quantas sessões eu preciso? De quanto tempo eu preciso para me tratar? O terapeuta vai responder que não sabe, porque essa abordagem, essa interpretação mais humanizada, mais humana do processo terapêutico, ela traz essa compreensão de que, olha, cada pessoa tem o seu tempo, e eu vou desconstruir isso com você aqui hoje, tá? Porém, eu não vou desconstruir simplesmente da maneira como alguns professores, na verdade, propõem protocolos. Eu não sou a favor de virar e falar: "Ah, para emagrecer você tem que fazer X sessões terapêuticas, em cada sessão nós vamos fazer um script, não, não é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Eu vou colocar aqui na tela para você nosso roteiro, começando por um tópico perigoso, um fenômeno que, se ele não for corretamente conduzido, ele pode ser perigoso para o paciente e para o terapeuta. É o fenômeno do nosso sistema nervoso. Eu vou chamá-lo aqui de mudança de estado. Deixa aqui na telinha, olha só. E tem a reflexão que seria uma abordagem não. Mas vamos entender o que é isso, o que é isso primeiro. Olha só. Nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade, o fenômeno de mudar a produção da configuração emocional dele. Uma pessoa está muito triste. O que precisa acontecer para essa pessoa ficar feliz? Olha, de repente ela precisa de um único estímulo, uma notícia. Apenas pode ser suficiente para ela mudar de estado. O corpo, o sistema endócrino, hormonal, os neurotransmissores, eles estão todos configurados para o estresse. A pessoa está com alto nível de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, uma baixa de dopamina, serotonina, ocitocina, enfim, ela está estressada. De repente, uma única notícia, um único estímulo, ela viu alguém, ela ouviu algo bom e ela se acalma. Quanto tempo? Milissegundos são necessários para essa mudança de estado acontecer. Thiago, eu estou tranquilo. Quanto tempo leva para eu ficar com raiva? 1 segundo, menos de 1 segundo. Seu sistema hormonal, ele começa a produzir, seu sistema nervoso começa a produzir neurotransmissores, hormônios que configuram a raiva, a irritação em 1 segundo. Isso é uma mudança de estado emocional. Isso não é algo grandioso, não. Isso é um fenômeno que existe no nosso sistema nervoso. Uma pessoa está muito triste, dá um bombom, dá uma notícia boa, fala: "Você foi promovido, você foi sorteado, o carro é seu, a promoção é sua, o dinheiro é seu". O que vai acontecer com a tristeza da pessoa? Gente, vai diminuir ou vai resolver. Agora a pessoa está muito feliz, está comemorando: "Ah, que notícia boa que eu tive". Como é que você faz para deixar essa pessoa triste? Uma notícia: "Fulano, você foi demitido. Fulano, uma pessoa partiu. Fulano, roubaram o seu celular". A pessoa vai fazer assim, ó, em 1 segundo. Mudança de estado emocional. Mudar o estado emocional de alguém não é algo necessariamente grandioso ou difícil de se fazer, ainda mais porque o nosso corpo tem, nosso sistema nervoso, ele tem algumas capacidades, algumas maneiras de fazer isso acontecer que são naturais, elas já vêm de fábrica com a gente. Deixa eu colocar aqui, eu vou chamar de recursos orgânicos. Tem uma lista enorme, tá, gente? Não vou ler todas não, deixar só uma reticências aqui pra gente. Mas o desabafo, quando uma pessoa desabafa, ela muda de estado emocional. Quando uma pessoa se sente acolhida, quando ela chora, quando ela elabora um ponto de vista diferente, ela muda o estado emocional. Tem uma lista enorme aqui, são vários recursos orgânicos que fazem com que as pessoas mudem o estado emocional dela. O terapeuta, né, o profissional, ele usa, esses recursos aqui. Agora, isso é uma abordagem? Depende da estratégia que está por trás dele. O desabafo, quando é que ele funciona? Quando há escuta ativa. E por que ele funciona? Porque ele faz a pessoa sentir que ela está conseguindo praticar a reação que ela gostaria de praticar. Ela queria reagir. A pessoa me humilhou. Eu queria dizer que essa pessoa é um idiota, mas eu não posso dizer isso para ela. Então eu falo para o terapeuta:
Isso me faz desabafar. O terapeuta vai me ouvir, ele não vai me julgar, não vai me criticar, não vai me interromper, não vai escuta ativa. Ótimo, o desabafo vai funcionar. E ele funciona literalmente para provocar a sensação de reação. O acolhimento vai fazer com que eu me sinta certo. A pessoa se sente certa. "Olha, o que eu fiz está certo, eu estou tendo apoio para isso aqui". Agora, porque muitas vezes a pessoa fica alterada emocionalmente, porque ela está se condenando, se autocriticando, ela está se avaliando, e de repente alguém me apoia, isso desarma aquele estado emocional e provoca uma mudança de estado que me deixa bem. O próprio choro tem uma bioquímica enorme por trás do choro. Que faz com que ele funcione como uma descompressão, ele faça a digestão de traumas, enfim, todas as abordagens, todos os recursos aqui, eles têm uma explicação, a elaboração ajuda uma pessoa a compreender melhor e compreendendo ela se sente também com essa descompressão acontecendo. Imagina, o paciente vira para a pessoa, o terapeuta vira para o paciente e fala assim: "Olha, fulano, mas será que você não fez isso porque você estava só tentando se defender?" A pessoa repensa: "Nossa, eu tô me sentindo muito culpado, muito culpada porque eu fiz isso". O terapeuta pergunta: "Mas será que você não estava só tentando se defender?". O que que é isso, gente? É uma provocação para elaboração. A pessoa pensa assim: "Nossa, é verdade, eu estava tentando me defender. Ah, tô me sentindo muito melhor agora. Obrigado, terapeuta". Isso é uma terapia, gente? O terapeuta proporcionou uma mudança de estado emocional através da elaboração, fazendo uma pergunta específica, uma pergunta provocativa que tem o poder de mudar o ponto de vista do paciente. Agora, isso é terapia? Depende. Isso está em uma estratégia? Isso está condizente com a demanda do paciente? O que o paciente, porque, gente, mudança de estado por mudança de estado, isso é bom para todo mundo, ok? Qualquer pessoa que estiver sofrendo e você ajuda essa pessoa a se sentir bem, isso é bom. Agora, isso é terapêutico? Isso realmente está estruturado em uma estratégia para proporcionar um resultado mesmo? Nós estamos construindo um resultado? Essa é a questão. Porque agora eu vou te contar e cadê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Existem tipos diferentes de paciente e tipos diferentes de terapia. Eu vou deixar aqui essas 3 macrodivisões chamadas de autodesenvolvimento, adaptação e superação, tá. Mas antes de entrar nelas, imagina uma analogia, considera uma analogia comigo fora do ambiente terapêutico, uma analogia dentro da medicina, ok? Uma área da saúde, mas ao lado da terapêutica. Existem tipos diferentes de médico, concorda? Com competências diferentes, porque existem diferentes tipos de paciente para medicina. Tem o paciente que ele é da emergência. Ele só aparece no hospital quando acontece um acidente. Cortou o dedo, machucou, sei lá, caiu, quebrou o dedo, a perna. Esse paciente, essa pessoa vai para o pronto-socorro, vai para a emergência e fala: "Eu preciso engessar, preciso suturar aqui um corte, eu preciso disso". O médico que atende a emergência, ele tem um tipo de preparo específico para atender a emergência. Agora, tem um outro tipo de paciente que ele é da consulta agendada, ele é mais preventivo. Ele agenda uma consulta para saber se tem algum problema, para fazer uma bateria de exames, para fazer um check-up. Concorda que o médico que atende essas consultas, né, regulares, ele tem uma capacitação diferente do médico da emergência? E tem um terceiro paciente ainda, que é aquele do tratamento. O paciente descobriu que ele tem um diagnóstico, ele tem uma doença, ele precisa de um tratamento com acompanhamento regular. Precisa de um tratamento que vai levar meses, anos, com medicamentos, com procedimentos, sim, enfim, com cirurgias. Ele vai tratar câncer, vai tratar, enfim. Concorda que o médico é diferente? O médico socorrista do pronto-socorro, às vezes ele não é tão especialista em algo, ele é mais generalista. O médico do tratamento de médio e longo prazo, ele tem que ser mais especialista naquele ponto de tratamento. O e são abordagens diferentes. A mesma coisa acontece nas terapias. Existem pacientes que nós vamos chamar de existe uma demanda que nós vamos chamar de autodesenvolvimento, tá. São os pacientes que procuram terapia sem precisar.
antes de precisar. Seria o ideal, inclusive, né? É o mundo ideal. Se um paciente buscasse a terapia para falar o seguinte: falou, terapeuta, eu vou precisar de uma mudança comportamental. Eu quero terapia agora. Você aqui que está assistindo essa aula comigo, concorda que quando a nossa vida muda, a necessidade de comportamentos diferentes, de reações emocionais diferentes existe? Por exemplo, uma pessoa solteira, ela vai começar a namorar. Mano, ela vai casar. É diferente, comportamentalmente, é diferente você viver uma vida de solteiro, uma vida de casado? Você vai ser pai, mãe, é diferente? Você precisa de mais paciência para ser pai ou para ser mãe? Você precisa de mais organização mental? Você precisa de mais poder de decisão? Porque você vai decidir coisas pela vida de outra pessoa, do seu filho agora. Num casamento, você precisa ter mais competência para saber ouvir. Existem competências de... Você vai ser promovido no trabalho. E o cargo de gerência, o cargo de supervisão, é um cargo que exige mais trabalho sob pressão. Quando você é só um analista, uma pessoa operacional na empresa, você recebe ordens e executa. Agora você vai tomar decisões. Agora você vai ter cobrança de resultados. Você precisa ter uma competência emocional diferente. Poderia dar um monte de exemplos aqui, percebe? A cada mudança, a cada fase de mudança, a cada etapa de mudança na vida, as pessoas precisam de configurações diferentes, de maturidade diferente, emocional, comportamental. O que seria o ideal do mundo terapêutico? Que as pessoas buscassem por terapia antes de precisar. Eu quero concorrer a um cargo de gerência. Eu vou buscar terapia agora. Vou me preparar para isso e depois eu vou me candidatar para a vaga. Eu quero me casar, então eu vou fazer terapia agora. Eu desenvolver as competências que eu preciso ter para viver naquele lugar. Eu vou sair de casa, eu vou morar sozinho. Enfim, eu procuro terapia agora. Isso é uma demanda de autodesenvolvimento, autoconhecimento, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental. Tem um monte de abordagens que são riquíssimas para ajudar as pessoas. Terapias holísticas são riquíssimas para ajudar as pessoas a se autodesenvolverem. Isso é uma demanda. Autodesenvolvimento. Vou deixar aqui na tela essa de cá, ó. Ela busca, depois você vai entender o que é essa porcentagem, tá? Ela busca prevenir, antecipar a demanda, tá? Agora, existe uma outra que nós vamos chamar de adaptativa. Ela busca adaptação. São os pacientes que não buscaram terapia preventiva e agora eles estão na fase de mudança. Me casei, fui promovido, saí de casa. Enfim, alguma coisa mudou na minha vida, perdi uma amizade, perdi uma pessoa querida, não estava preparado para perder essa pessoa, perdi um emprego, não estava preparado para perder o emprego. E agora a pessoa está sofrendo. Mas o que ela está sofrendo? Porque ela está vivendo uma fase da vida que ela não estava preparada para viver. Essa fase da vida está demandando dela reações emocionais e comportamentais diferentes e ela não estava preparada para isso. Ela começa a sofrer. Essa pessoa precisa de terapia, uma terapia reativa. Ela tem que reagir a esse... Vou até deixar essa palavrinha aqui que ela combina melhor para explicar. É adaptação e aqui é uma demanda mais reativa. 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 Vou deixar assim para vocês. Ela tem que se adaptar a essa fase nova, ela tem que reagir a isso, eu não estava preparado. É um tipo de abordagem terapêutica diferente, como os tipos de médicos são diferentes, aqui as técnicas, as abordagens terapêuticas são diferentes. E tem o paciente de superação. Esse aqui, ele é mais específico para a gente porque ele representa, eu já vou te contar, tá? Ele representa 90% da demanda do mundo. 5%, esse aqui é o que deveria ser 90%. Deveria, mas não existe cultura no nosso país ou no mundo para estimular que as pessoas usem terapia da maneira certa. Então o que elas fazem? Elas procrastinam aqui. Elas procrastinam aqui também. Agora aqui a bomba estoura. Aqui está a maior demanda do mundo de terapia, que é a demanda de superação. São as pessoas que não preveniram, não se prepararam para as fases da vida,
não reagiram no momento em que elas, né, elas têm um resultado mais rápido, então elas agora estão com um problema instalado, a traumatização, né. Como seria a maneira certa de buscar um terapeuta? Fala: "Ai, meu filho caiu de bicicleta, assustou", terapia. "Meu filho passou uma humilhação na escola", terapeuta, leva para o terapeuta. Não espera o problema instalar, isso deveria ser o ideal, mas as pessoas não fazem assim. Então o que que acontece? Os problemas se instalam. Traumatizações, ok? Elas se consolidam e as pessoas muitas vezes se veem na vida adulta com problemas instalados sendo ativados por gatilhos, e aí vem muita atenção nessa parte aqui, ó. Competência básica de um terapeuta, saber identificar onde o paciente está, sem se confundir. Fala: "Thiago, essa pessoa está em um relacionamento abusivo, então o problema dela é o 2, ela está na fase reativa, ela entrou em um relacionamento abusivo e ela está demandando, ela está, com um vício, ela está viciada em algo. Isso é um problema, reativo, é adaptativo?" Não. O relacionamento tóxico, que pode ser um vício também, ou vício em substâncias, drogas, enfim, isso, são gatilhos que a pessoa usa para amenizar uma dor interna que já está instalada. A pessoa está vivendo um relacionamento abusivo para tentar resolver uma dor interna que já está instalada. 90 ou mais de 90% das da demanda terapêutica é de pacientes buscando superação. Superação de questões instaladas, de sofrimento, de traumatizações instaladas. E aí nós temos um problema, porque a mudança de estado não funciona bem. Ela coloca o paciente nessa demanda, ok? Ela coloca o paciente andando em círculos e o terapeuta também. É contar com a sorte. Não, isso não é estratégico, isso não é bom. Olha, para autodesenvolvimento, mudança de estado é legal. Para adaptação, mudança de estado é legal. Para superação, mudança de estado não é legal. O legal aqui é dessensibilização. Mudança de estado é um processo, é uma abordagem terapêutica legal, então, gente? Ela só é perigosa quando ela é aplicada na maneira ou no contexto indevido. Imagina só, a pessoa está com um arranhão. Eu posso colocar um band-aid? Posso. A pessoa está com um corte superficial. Posso colocar um band-aid? Posso. Agora a pessoa está com uma infecção. Ela não tratou aquele corte do jeito que deveria, quando deveria. O negócio infeccionou. Adianta colocar um band-aid? Não. Quer dizer que band-aid é ruim? Não, band-aid é bom. Só que ele tem que ser usado no momento certo, na etapa certa. Se eu ficar colocando um band-aid num ferimento infeccionado, ele vai resolver ali visualmente, tá, mas semana que vem vai dar problema, vai ter que voltar, vai ter que limpar de novo o ferimento, precisa de antibiótico. Eu preciso de outro tipo de abordagem que é específica para aquilo. E na área terapêutica da mesma forma. A gente precisa entender e começar a trabalhar com superação, sem depender tanto de mudança de estado, porque senão ele vai enganar todo mundo, a pessoa vai embora para casa achando que ela está se sentindo bem, que ela passou por uma sessão terapêutica maravilhosa, que mudou a vida dela. Não mudou. Semana que vem ela vai sofrer de novo, o problema vai voltar, foi uma mudança de estado, dura pouco tempo. E o terapeuta vai achar normal esse processo durar uma vida inteira. Gente, terapia, olha que ponto de engano. Tem muito terapeuta que acha que é normal o paciente precisar de terapia a vida inteira. Não é, ok? Nós não fomos feitos para depender de um profissional para nos guiar na nossa vida. As pessoas, elas têm que desenvolver autonomia, independência emocional e funcional. Não faz sentido o terapeuta ficar em paz sabendo que o paciente tem anos que frequenta a terapia. Ah, mas faz bem para ele. Falei: "Ele está completamente dependente de você, ele não nasceu colado em você, ele não consegue tomar uma decisão na vida dele, como paciente, sem te consultar. Isso é normal, isso é saudável?" Não é. A pessoa não consegue fazer nada na vida, não consegue tomar uma decisão, ela não consegue resolver um problema emocional sem marcar uma consulta com você. "Fulano, eu preciso conversar com você, preciso marcar uma consulta de urgência, porque aconteceu uma coisa muito ruim na sua vida." Resolve! A emoção é sua.
Ela está manifestando dentro de você. O contexto é da sua vida. O problema aconteceu na sua vida. Você tem que me procurar como terapeuta quando você não tiver competência para lidar com isso. Nós vamos trabalhar o desenvolvimento e elaboração dessa competência emocional. E aí você vai seguir sua vida em frente. Volta quando você encontrar desafios novos. Não faz muito mais sentido assim, gente. Até porque a demanda terapêutica do mundo é gigantesca, ela não para de aumentar. Se cada terapeuta ficar atendendo meia dúzia, uma dúzia de pacientes aí na sua carteira de pacientes, nós só vamos resolver o problema nem perto. Gente, a demanda, assim, é para resolver. O regular seria um terapeuta atender dezenas de pacientes todo ano, 40, 50, 60. Quantos pacientes você atendeu esse ano? 60. Ok. Podemos começar a conversar, faz um sentido aqui, ok? Agora, não, esse ano inteiro eu atendi 12 pacientes, 15 pacientes ou menos. Gente, nós não estamos fazendo a diferença. Então, assim, vamos refletir sobre isso, porque é sobre isso, né, que estamos falando. Demanda de superação, ela exige uma competência que as escolas não ensinam com tanta profundidade, que é a dessensibilização. E, na verdade, muitas vezes criticam. Existe muita crítica pela dessensibilização e eu vou explicar por que dessa crítica. Nós vamos resolver isso aqui agora. O problema da dessensibilização é que a palavra está escrita errado, basicamente, tá? O correto é ressensibilização, mas essa palavra não existe no dicionário português. Então, tecnicamente, dessensibilização tem um problema. Eu vou te explicar esse problema aqui com um desenho. Vamos passar para essa tela, deixa eu ver se essa aqui vai ser melhor para a gente. Não, essa aqui não, essa de cá. Vou colocar o meu tablet aqui, vou explicar o que é dessensibilização. Vamos entender o que é dessensibilização? Olha só. Existe um lugar no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, responsável por processar contextos. Então, primeira coisa, contextos. O C não apareceu aqui, não, minha tela está cortada. Vou colocar mais para cá. Contextos. Essa área do cérebro, ela consegue reconhecer figuras, pessoas, enfim, contextos. Por exemplo, essa área sabe o que é um cachorro. Gente, vou desenhar aqui rapidamente, tá? Enfim, sabe o que é isso é um cachorro. E aí essa área do cérebro sabe o que é um cachorro. Eu olho um cachorro, aquilo é um cachorro, não é uma girafa, é um cachorro. Ok. Existe uma outra área do cérebro responsável por processar emoções. Por exemplo, lá existe o medo, existe a raiva, existe a alegria, enfim, todas as emoções estão aqui dentro. São áreas diferentes, tá? O que é a dessensibilização? Aparentemente, ela é o oposto da sensibilização. E o que é a sensibilização? Deixa eu colocar aqui de outra corzinha pra gente. A sensibilização é a conexão entre esses dois lados. De repente, eu tenho uma associação entre o que é um cachorro e a emoção de medo. Ou seja, toda vez que eu vejo um cachorro ou que eu penso em um cachorro, eu sinto medo. Por que é que eu sinto medo? Porque o meu sistema nervoso tem uma associação criada entre cachorro e medo. Isso é uma sensibilização. Eu não nasci com isso. Isso é criado a partir de experiências. Isso aqui, ó. Quando é que isso aqui é criado, Thiago? A partir de experiências. Um cachorro me mordeu, latiu para mim, me fez ficar com medo e meu sistema nervoso aprendeu a sentir medo. Agora eu tenho uma sensibilização. Ó, ok. Como é que eu lido com isso? Eu posso mudar o estado? Posso. Tô com medo de cachorro. Aí você vai lá e dá a mão para a pessoa, ela fica mais segura. Ok, você está mudando o estado emocional dela. Você resolveu o medo? Não resolveu. Você só está mudando o estado dela momentaneamente. O medo continua lá. Aí vem uma turma enorme e fala, não, Thiago, mas existe a ressignificação. Ressignificação é outro processo. Não funciona bem para superação. Okay, ó. Uma coisa eu vou deixar aqui na tela. Uma coisa é atender uma demanda de superação. Isso é
O que faz isso funcionar não é ressignificação, tá? Se eu colocar assim, ó, vou até colocar junto aqui, mudança de estado, ressignificação não são boas abordagens para tratamento de superação. Tem uma traumatização, tem um trauma instalado, o problema está com a autonomia, ele está mais intenso, demora para aparecer, para sair, enfim, a reação está sendo ativada por gatilhos, é demanda de superação. Por que ressignificar não funciona bem? Vou explicar a diferença dos dois aqui, ó. O que é dessensibilização? Por que a palavra está errada? Dessensibilização é isso aqui, ó. Eu tirei a conexão entre o contexto cachorro e a emoção medo. Isso é dessensibilizar. Qual que é o problema de dessensibilizar? Ela vai a sensibilização será construída novamente, provavelmente de forma até automática, então ela não é tão eficaz. Se você traz uma abordagem terapêutica, onde uma pessoa que tem esse medo construído, e você fala: "Nós vamos desconstruir esse medo", e você faz isso aqui, você dessensibilizou, mas tem um problema. O próprio sistema nervoso da pessoa vai criar isso aqui novamente, porque ele está acostumado a manter essa sensibilização. E aí vem uma curiosidade na neurociência para nossa explicação. Neurocientificamente, as pessoas imaginam que, eu tenho uma programação aqui, né, emocional. Eu penso de uma maneira, então agora eu vou fazer uma terapia para pensar de outra maneira. Então eu construí um outro caminho neural, eu construí um outro circuito neural. Parece que o anterior foi destruído. Não foi, ele só foi inativado. Pense em caminhos neurais como uma cidade, com ruas fechadas ou ruas abertas. Então, ó, o tráfego, né, o trânsito está acostumado a passar por uma avenida, e você construiu uma avenida nova. Agora, o trânsito vai passar por aqui, mas não quer dizer que você destruiu a avenida anterior, ela continua ali, ela só está fechada. Se tiver um problema na avenida nova, os carros podem voltar a passar pela avenida antiga, porque ela continua lá, né, ela só estava fechada. Da mesma forma acontece no nosso sistema nervoso, na grande maioria, na maior parte dele. Quando construímos caminhos neurais novos, os anteriores, os antigos, eles não são destruídos, eles são inativados. Então, se eu dessensibilizo apenas, eu estou fechando uma rua, mas eu não estou criando outra. Os carros vão passar por onde? Vão continuar passando por aqui. Mas a rua está fechada, mas não tem outro lugar. Então vamos continuar passando por aqui, o problema volta. Então a dessensibilização, ela não é eficaz, mas a ressensibilização resolve, que é quando, eu vou colocar aqui na tela pra gente, nós tiramos uma conexão e criamos outra. Agora não é medo, agora é alegria. Agora eu sinto alegria quando eu vejo. Ou seja, eu desfiz aquela sensibilização anterior, mas eu construí uma nova. Eu ressensibilizo. Isso aqui é altamente eficaz. Altamente eficaz. Então nós usamos a palavra dessensibilizar, mas o que nós fazemos, na verdade, é ressensibilizar. Eu dessensibilizo e depois ressensibilizo. Isso é uma abordagem terapêutica altamente eficaz. Deixa eu voltar aqui, velho. Altamente eficaz. E qual que é o problema comparando aqui com a ressignificação? A ressignificação, ela tenta fazer o seguinte, construir um novo caminho sem desativar o anterior. É como se ela estivesse tentando fazer isso aqui, ó. Traz para cá. Mas eu não desfiz o medo. A ressignificação é como se fosse isso. Eu construo um novo significado em cima de um lugar que tem um significado construído já, que é um medo. O significado aqui do cachorro para mim, o significado emocional do cachorro para mim é um medo. Então agora nós vamos construir uma alegria, mas eu não tiro o medo. Para a ressignificação funcionar, eu dependo que essa nova construção seja mais forte do que a anterior, porque elas disputam. Se ela não for, o paciente vai oscilar. Não é tão eficaz ressignificar. A abordagem mais eficaz é dessensibilizar e ressensibilizar em seguida, para eu ter
esse contexto. Fez sentido? Então, voltando aqui para nossa telinha, a dessensibilização é o que corrige, o que trata demandas de superação. Terapeutas que querem atender só essa demanda aqui acima, falam: "Ah, Thiago, eu quero atender só pacientes que buscam aqui isso, o autodesenvolvimento, que buscam né, essa reação, essa adaptação aqui". Eu falei: "Ok, você pode trabalhar com abordagens de mudança de estado, mas isso aqui é 10% da demanda do mercado. Você quer realmente trabalhar com o que o mercado precisa, você precisa aprender dessensibilização, tecnicamente sabendo que isso é uma ressensibilização, ok? Então, sensibilização, agora você sabe também o que é, a associação entre contextos e emoções. Essas sensibilizações emocionais são feitas através de experiências que as pessoas passam, né? Elas vivem e elas vão aprendendo e elas vão construindo essas sensibilizações. E a melhor dessensibilização é a estratégica, que ela propõe uma solução ah, mais específica, mais estrategicamente, porque quando falamos de dessensibilizar, existem várias maneiras de dessensibilizar imagina só, o paciente chega até você e fala assim: "Ah, eu tenho um tipo de vício, e esse vício ele acontece comigo por um sofrimento de solidão. Então eu me sinto muito sozinho na minha vida, e aí eu consumo vício na bebida, álcool, drogas, comida, açúcar, carboidrato, sei lá, é um vício, videogame, é um vício que é tóxico na minha vida, faz mal, né. E eu consumo isso sempre que eu me sinto sozinho, só que tem um problema, eu sempre estou sozinho mesmo. E aí você faz uma sessão terapêutica com essa pessoa e descobre que esse adulto foi uma criança, ele tem um momento traumático registrado no sistema nervoso, que é um episódio onde essa criança estava assistindo os pais brigarem, e aí essa criança entrou debaixo da cama. E ela está escondida debaixo da cama, porque os pais estão brigando. E ela está se sentindo sozinha debaixo da cama. Os pais estão brigando lá na sala, e ela está ouvindo tudo. Ela tá sendo traumatizada nesse momento. Forte descarga emocional de solidão, de medo, de abandono, debaixo da cama. Como é que um terapeuta vai, dessensibilizar essa cena? Muitos terapeutas pensariam em fazer o seguinte: "Ah, eu vou fazer os pais pararem de brigar, o problema é que os pais estão brigando. Se os pais não estiverem brigando, ela não estaria debaixo da cama, estaria". Aí o terapeuta vai lá e interfere no processo por conta própria, pelo achismo, pela intuição, pela, enfim, influência dele, e muda a cena. E conduz a sessão ali para que o paciente passe por uma dessensibilização através né, do tratamento, da abordagem direcionada na briga dos pais. Como é que ele faz isso? Depois a gente conversa. Por enquanto, só pensa assim: isso é uma dessensibilização? É. É estratégica? Não. Por quê? Porque eu não sei se essa é a melhor maneira de dessensibilizar essa cena. Talvez. A melhor maneira seja fazendo a mãe parar de brigar com o pai, indo até o quarto para tirar essa criança debaixo da cama, ou para entrar debaixo da cama com a criança. Pode ser que essa seja a melhor dessensibilização. Ela é que realmente desliga o problema. A interpretação de que o problema são os pais brigarem pode ser uma interpretação, influenciada ali pelo terapeuta. Terapeutas muitas vezes não sabem o limite entre até onde eu interfiro ou não interfiro ali no processo do paciente. Dou minha opinião ou não dou? Funcionou com outro paciente assim, será que vai funcionar com esse também? Eu acho que é melhor assim. E o terapeuta acaba entrando muito em processamentos que são individuais. Às vezes, aquela criança que estava debaixo da cama quando passou por esse momento traumático, ela não queria que os pais brigassem. Ela queria que a mãe estivesse ali debaixo da cama com ela. Isso é o que resolveria a questão. Então, saber identificar qual é a real demanda de dessensibilização faz parte do processo terapêutico para melhor condução também, ok? Dito isso, entendendo que existem 3 tipos diferentes de demanda terapêutica, 3 tipos diferentes de pacientes. Tem pacientes que estão buscando e precisam de autodesenvolvimento e autoconhecimento, tem pacientes que precisam de adaptação, eles precisam reagir a algo que está acontecendo em uma fase da vida deles, e existem pacientes em abundância, numa
é muito grande a demanda, uma maioria, que precisam de superação. E hoje tem muito terapeuta trabalhando com mudança de estado, com abordagem orientada à mudança de estado. Mesmo usando hipnose, né? Aquela famosa estrutura de sessão onde um terapeuta, um hipnoterapeuta, eu nem concordo de chamar essas pessoas de hipnoterapeutas não, mas vamos lá. Pega um paciente, recebe um paciente, coloca uma música de relaxamento, coloca umas frases de relaxamento, começa assim: "Imagine um lugar tranquilo", gente, eu tenho uma birra disso. Mas, eu duas coisas chatas. Terapeuta que pergunta: "Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje?" A gente não começa uma sessão com isso não, gente. Não faz essa pergunta não. Tem uma maneira muito mais eficaz de fazer isso. "Como eu posso te ajudar hoje?" E outra é o hipnoterapeuta que faz assim: "Imagine um lugar seguro, um lugar calmo", e ai meu Deus do céu, dá vontade de falar: "Senta aqui e vem estudar pra você entender o que realmente é hipnose, o que realmente é hipnoterapia". Isso não é hipnoterapia, isso não é eficaz. Isso é mudança de estado, você tá enganando o paciente, tá se enganando, para de fazer isso, para. Porque o terapeuta vai lá e faz 50 minutos de uma sessão de relaxamento, com música e com um script. Imagina que você está em tal lugar e está acontecendo, é um script, o script não tem estratégia nenhuma, é uma mudança de estado isolada, pontual, não tem estratégia. "Ah, Thiago, mas na próxima sessão eu vou fazer um balão hipnótico, eu vou fazer uma coisa", não tem estratégia. O fato de ter uma sequência não quer dizer que é estratégico. Vamos em frente. Então existem 3 tipos diferentes de demanda, e se você quiser trabalhar com demanda de superação, é importante ter ferramentas, abordagens de superação. A dessensibilização estratégica ou ressensibilização estratégica é a que mais funciona. E como é que nós, planejamos, né, sabendo disso, como planejando? Eu sugiro e eu recomendo 3 etapas, porque é uma orientação da neurociência, tá? 3 etapas, gente, para tratar pacientes de superação. Aqui e aqui eu concordo se um terapeuta falar assim: "Thiago, não dá para prever quanto tempo a pessoa precisa", concordo, concordo. Não sei quanto tempo a pessoa precisa de psicanálise, de barras de axis, de cognitivo comportamental, de sistêmica, de humanista, não dá para saber. É um processo que ele é contínuo, mas ele tem que ter um fim, ele tem que chegar em um resultado, ok? Cuidado terapeutas, cuidado com processos terapêuticos, tratamentos terapêuticos, onde a cada sessão o paciente muda de foco. Hoje vamos falar disso. Hoje vamos falar, não tem uma continuidade. Cuidado com isso, porque você está treinando o paciente para ser dependente de você. Isso não é ético até, isso não é legal. Eu estou criando uma dependência terapêutica do meu paciente comigo. E pacientes, se algum paciente estiver assistindo isso, então cuidado com isso, ok? Seu terapeuta não está desenvolvendo a competência, a autonomia, a habilidade emocional em você, funcional, comportamental, para você viver a sua vida. Cuidado! Esse terapeuta muito provavelmente trabalha unicamente com orientação terapêutica filosófica ou baseada em filosofia, não tem fundamentação neurocientífica, não entende que o processo ele é um processo do sistema nervoso, é como se fosse um mecânico de carro que não conhece de mecânica de carro. Ele não sabe o que que é um motor, ele só sabe que se eu viro a chave aqui o carro liga, se eu viro ali então cuidado com isso, tá? As 3 etapas que a neurociência propõe, porque é o sistema nervoso, tá? Imagine um copo, uma analogia simples, tem um copo e esse copo está cheio de terra, ele está sujo, o paciente quer água limpa, ele quer tomar água limpa nesse copo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente? Tem um copo, o copo está sujo, tem terra nele. Eu posso simplesmente colocar água limpa nele? Não, não posso, porque vai virar barro. Não vai ficar água limpa ali dentro. Ou eu vou ter que colocar tanta água, mas tanta água até limpar tudo, vai acabar a água. Ok, paciente? Qual que é a primeira coisa inteligente a fazer? Tira a terra. Limpa o copo. Agora eu coloco a água. Não é mais esperto fazer isso? Então por que é que a grande maioria dos terapeutas começa o tratamento tentando construir a solução?
tentando colocar água limpa no copo, sem considerar o fato de que tem um motivo para aquela terra estar ali. Por que é que o problema existe? A gente tem sempre que fazer essa pergunta. Por que é que o problema existe? Meus alunos, Midas, os profissionais que me acompanham, que convivem comigo nas formações, não só nas especializações aqui online, mas na formação completa, na, eh eh, nos programas de mentoria, enfim, eles sabem isso e sabem o quanto isso muda a vida do terapeuta e dos pacientes. Pergunte por que é que o problema existe. E acredite, o problema não existe porque o paciente teve experiências ruins no passado. Vou repetir, isso é muito importante. Anota de preferência. O os problemas, eles não existem porque o paciente passou por experiências ruins no passado. Isso mostra que o problema tem uma origem, mas isso não mostra por que que o problema existe, o que está causando ele. Então, nas abordagens terapêuticas, não adianta ficar rastreando de onde o problema veio, se eu não entender por que que ele ainda existe. Porque no sistema nervoso é um pressuposto. Não faz sentido que algum processamento esteja ativo no sistema nervoso se não há motivos para ele estar ativo. O sistema nervoso está mantendo um processamento de depressão na pessoa. Não é porque ela passou por episódios tristes na infância, é porque algo ainda está acontecendo para que aquele comportamento ainda esteja existindo ou esteja piorando. Perguntem sempre por que o problema existe. Não é porque ele foi criado, não é porque ele foi construído por experiências do passado, mas por que é que ele está ativo? O que que o problema quer? É atrás dessa pergunta que a gente encontra a solução. Voltando aqui, a primeira etapa, nós vamos chamar a analogia do copo fez sentido, né, esvaziar o copo significa neutralizar a causa. E aqui vem essa observação, causa é diferente de origem. E por mais que seja óbvio falar isso aqui, muita gente confunde. Professores de hipnose, de hipnoterapia, de terapia, de abordagens terapêuticas confundem isso. É muito comum ver gente falando assim, e gente que também se demonstra como professores grandes, grandiosos, e confundem o básico, que é virar para o paciente e falar: "Ah, não dá para trabalhar com hipnose, porque não dá para com regressão em hipnose, porque não dá para mudar o passado". E quem é que quer mudar o passado? Com a regressão em hipnose você vai descobrir que o problema veio porque o paciente, vou usar até o mesmo exemplo de antes, ó. O paciente estava debaixo da cama enquanto os pais estavam brigando. Isso está no passado. Então, não dá para mudar isso. Falo: "Espera aí, essa informação é a origem". O paciente hoje, ele tem um vício, ele se sente só, ele tem um transtorno de solidão, não é porque ele passou por isso não. Isso aqui mostra de onde veio o problema. Agora, por que é que o problema existe hoje, não quer dizer que é porque ele passou por aquilo não. Entenda a diferença. Uma analogia simples aqui, fora do contexto de vício aí, mas a analogia fora. A pessoa foi picada por uma cobra, chegou no pronto-socorro, com sinais de enjoo, de febre, e, ah, ah, diarreia, enfim. O médico falou: "Olha, tenho que te tratar, você está com sinais de envenenamento". Mas eu fui picado por uma cobra". Tá, espera aí. Ser picado por uma cobra é a origem. Ter um veneno no seu corpo agindo é a causa do problema. Percebe o tamanho da diferença? Tem um abismo de diferença entre as duas coisas. O médico, ele pode ignorar a informação da picada? Não. Ele tem que considerar essa informação, mas ele não vai tratar a picada, ele vai tratar o veneno. Por que é que a pessoa está passando mal? Não é porque ela foi picada. Ela está passando mal porque existe veneno da cobra dentro do organismo dela e o veneno está agindo. A causa do adoecimento dela é o veneno. A origem é a picada de cobra. Essa informação é importante? Super!
O médico precisa saber que foi uma cobra, poderia ter sido outro bicho, pessoinha, tudo isso, uma aranha que picou. E sendo uma cobra, qual foi a cobra? Talvez o paciente se lembre, uma serpente, para saber que tipo de antídoto eu vou recomendar, se é um antídoto mais generalista ou se ele é específico. Ah, era uma cobra coloridinha, cobra coral. Falei, então, espera aí, eu tenho um antídoto específico, um soro específico para isso aqui. Vai trazer o resultado mais rápido do que um soro genérico, generalista ali. Então, terapeutas, nós queremos saber as informações, mas isso é diferente de saber por que é que essas informações são relevantes. Eu não estou tratando a origem, estou tratando a causa, o que está causando o problema, tá? Nessa analogia, o que seria o veneno. Então, primeira coisa, neutralizar a causa, ok? Segunda etapa, construir a solução do problema. Terceira etapa, consolidar a solução. Na analogia do copo, seria o seguinte: aqui eu vou esvaziar o copo. Vou fechar ali o que está levando, o que está jogando terra dentro do copo. Agora eu vou colocar água limpa. E agora eu vou tampar o copo. Tampar. Porque eu não quero que essa água limpa saia para entrar terra de novo. Não vou ser inocente aqui ou imprudente de falar: ah, não, agora tem água limpa no seu copo, pode ir embora. Não, peraí. Já houve terra suja nesse copo antes. Pode ser que algo tente colocar água suja ali de novo e contamine aquela água. Eu tenho que ter um desfecho na minha condição terapêutica que previna que o problema retorne. Então eu tenho que ter isso aqui. As 3 etapas. Como é que eu planejo um tratamento? Assim, 3 etapas. Primeiro, eu não posso começar o tratamento por aqui. Ah, eu brigo com minha mãe. Não, vamos pegar vícios, né? Ah, eu sou viciado em bebida. Então nós vamos fazer uma abordagem terapêutica aqui para você largar a bebida. Ah, eu sou viciado em drogas. Não, então nós vamos fazer uma abordagem terapêutica para afastar você dos seus amigos que te influenciam para usar drogas ou para vamos conversar, só vamos passar aqui 2 meses conversando sobre drogas, sobre tudo que você já perdeu, sobre tudo que você vai perder, tudo que você já perdeu com isso aqui. Isso não é eficaz. Eu estou tentando fazer o paciente viver sem drogas, sem álcool, sendo que eu ainda não sei por que é que aquilo se instalou na vida dele. E entendendo essa diferença aqui, Thiago, a pessoa usou, né, se tornou um alcoólatra por causa dos amigos que ensinaram a beber. Eu falei, espera aí, essa é a origem do problema, essa não é a causa. Por que é que essa pessoa está alcoólatra? Por que que ela é alcoólatra? Qual é a função do alcoolismo hoje na vida dessa pessoa? Eu vou tratar a causa, o que está causando. Se eu tentar ficar tratando a origem, eu vou andar em círculos a vida inteira, isso não vai resolver. Então, primeira coisa, entender por que que o problema existe. Entender o que representa a causa, o que está causando, e neutralizar isso. Depois nós vamos construir a solução. Nós aqui, falamos disso inclusive na aula passada. Falei, cronologicamente, o conteúdo da aula passada viria depois desse. Mas pela complexidade, ele é mais prioritário do que esse. Eu vou te dizer o seguinte, olha como é simples, né, fazer isso. Tiago, como é que eu neutralizo a causa? Ou melhor, como é que eu identifico o que é a causa? Eu só preciso perguntar para o sistema nervoso do paciente. Tiago, como é que eu neutralizo a causa? Eu só preciso perguntar o que é que o problema quer. Vou repetir aqui, que é simples. Não quer dizer que é fácil, mas é simples. Tá? Na aula anterior, inclusive, eu destaquei isso para você. Eu estou conectando os pontos aqui. De que é muito simples neutralizar um problema. É ridiculamente simples. A gente tem que considerar o seguinte, o problema quer ser resolvido. Podemos combinar isso? O problema não está contra o paciente, nem você, terapeuta. O problema quer ser resolvido, eu te garanto isso. A depressão, ela é a tentativa de solução de um problema que não está sendo completo. A ansiedade, os vícios, tudo isso. Por trás de cada vício, existe um problema tentando ser resolvido. O vício quer ser resolvido. Ele só não sabe como completar esse processo, é onde o terapeuta entra. Então, o que é que eu preciso fazer para neutralizar qualquer
vício, eu só preciso perguntar para ele o que ele quer. Só tem uma maneira certa de perguntar isso, é uma maneira correta de perguntar isso, e eu não consigo te ensinar isso aqui agora, mas eu tô te afirmando que é simples, você precisa aprender isso. Já no próximo tópico aqui no nosso mapa mental, eu vou te explicar como é que você pode ter acesso a essa informação, essa orientação. Mas o que é que você tem que fazer? Neutralizar. Como que eu neutralizo? Eu pergunto como. O que é que você quer? Problema. Eu quero isso aqui. Entrega o que o problema quer e o problema desliga, tá? A maior dificuldade de um tratamento para vício, normalmente, são as etapas 2 e 3. Mas elas só funcionam se eu passar para a etapa 1 primeiro, senão nem funciona. Etapa 2 e 3 é o que nós conversamos na aula anterior. Cronologicamente, a aula 3 é onde nós vamos construir a solução. Eu preciso conduzir no paciente um amadurecimento emocional, comportamental e funcional para construir a solução, que é não ter vícios, e para consolidar essa solução, tá? Então, planejar um tratamento é assim. Agora, questões estão em aberto agora, eu sei. Você deve estar pensando aí assim: Thiago, mas como é que eu vou fazer essas coisas? E nós temos que alinhar o seguinte: primeiro, a nossa especialização aqui, ela é focada no o quê, tá? O que eu devo fazer, que as coisas funcionem. Agora, como é que eu faço? Nessa carga horária não dá profundidade, eu não tenho condição, não consigo te ensinar nessa nossa carga horária, o como fazer. Então, profissionais que já sabem instrumentação, já sabem e conseguem sair dessa especialização já praticando. Mas eu sei que tem muita gente que precisa: "Thiago, eu não fiz uma faculdade, ou eu fiz, mas não foi muito boa, ou eu não tive bons professores, ou eu não aprendi aqui, não aprendi ali, não aprendi lá, não aprendi". Entendeu? Tá fazendo sentido o que você tá explicando aqui. Eu entendi o que é que eu tenho que fazer, e eu até vejo, Thiago, seu esforço para tentar ensinar um pouquinho do como aqui no nosso tempo. Mas não é com a mesma profundidade que deveria. Pra vocês terem ideia, uma formação comigo tem mais de 200 horas de aula completa, enfim. Mas aqui, eu preciso que você entenda assim: você está saindo da nossa especialização sabendo o que deve ser feito. Eu te pegando isso pronto. O que é que você faz para neutralizar, para superar, para tratar qualquer demanda de vício, qualquer uma. Entenda que são demandas de superação. Mudança de estado não vai resolver isso. Ficar mudando o estado do paciente, pequenas soluções ali, sabe? Hoje eu vou chorar, hoje vamos falar sobre um assunto, hoje vamos falar sobre o seu passado, hoje vamos desabafar, hoje vamos mudar o ponto de vista. Paciente de saúde leve. Não teve terapia. Não é um processo terapêutico, é um processo de mudança de estado. Ok? Então, para mudar, você precisa saber planejar. Como é que você planeja? Neurociência. Nós nunca tentamos construir um novo processamento no sistema nervoso enquanto existir um processamento antagonista. O paciente tem medo de algo. Eu tento criar uma coragem. Tem medo de água. Você tem medo de água, ok? Eu vou construir uma coragem para pular na piscina. Se eu tento construir essa coragem enquanto existe um medo, isso é um cabo de guerra interno, vai demorar anos, meses, anos, muito tempo uma terapia dessa. Agora, se eu venho aqui e desligo o medo, e agora eu começo a construir a coragem, é rápido, muito rápido. O sistema nervoso reage muito rápido a programações. Uma das maiores competências do sistema nervoso é o aprendizado. Ele aprende rápido o que tem que ser feito, mas você não pode colocá-lo em estado de cabo de guerra. Ele quer uma coisa, está tentando construir outra? Não. Então, mudança de estado não é nosso foco. Superação, nós nunca começamos um planejamento pela segunda etapa, que é tentando construir a solução. Entender o problema e construir a solução. Não. Nós entendemos a origem nós desligamos, neutralizamos o problema. Agora nós construímos a solução. Planejamento ele tem que ser assim porque é uma característica do sistema nervoso. Não tente construir uma nova programação enquanto existe um antagonista. Desliga o antagonista, desliga o oposto e agora você constrói o resultado que o paciente quer. Construir o resultado você tem que consolidar. É uma característica do sistema nervoso também, tá? Como é que nós construímos resultados? Com exercícios, de preferência exercícios práticos. Evite construir com analogias apenas, com questões mais superficiais, com hipnose, com hipnoterapia. Não. A hipnose é
sensacional para dessensibilização. Eu diria até, não destaquei isso quando eu falei não, que fazer dessensibilização sem hipnose não dá, não dá. É como se a pessoa virasse e falasse assim: "Thiago, eu quero construir um prédio, mas eu quero construir à mão. Eu vou construir tijolo, vai demorar 10 anos para você construir esse prédio. Agora, aluga um guindaste, aluga um trator, aluga os equipamentos próprios da construção civil, você vai construir isso aqui em poucos meses, em poucas semanas você vai construir esse prédio aqui". Então, a hipnose ela é uma ferramenta indispensável, a hipnose clínica, a hipnose terapêutica, não é a hipnose de palco, ok? Indispensável para fazer isso acontecer, tá? Só que, primeiro a gente neutraliza, depois a gente constrói os resultados que o paciente quer, e até pode usar hipnose, é recomendável, no nosso protocolo tem e tal, mas organicamente os resultados são construídos de forma mais forte. E por último, eu tenho que consolidar os resultados. Eu não posso liderar e para você conseguir, não estou mais consumindo o meu vício, não estou bebendo mais, não estou fumando mais, não estou isso, não estou aquilo, não estou aquilo outro. Estou livre, não sinto nem vontade. Estou livre? Não. Quem garante que o problema não vai voltar? Na primeira dificuldade você vai voltar a consumir aquele vício. Quem garante que não? Nós temos que consolidar o resultado. Sistema nervoso, a gente não pode brincar com o sistema nervoso. Agora que mudou o estado, posso deixar o paciente viver a vida dele? Não, não. Sistema nervoso, você tem que consolidar o resultado. Fechado? Agora, tudo que nós estamos falando aqui é sobre o que deve ser feito. Agora, como é que se faz? Se você não sabe como fazer essas coisas e quer aprofundar mais em como, além do quanto eu consigo compartilhar aqui, porque o que eu compartilho tudo, mas como eu sei que o tempo é limitado para isso, agora é limitada para isso. Mas, para facilitar isso, eu deixo um convite para você. Citei esse convite e esse é o link novo que está aqui embaixo, o link para o grupo de interessados em receber uma proposta da nossa formação, da minha formação completa, chamada Método Midas, tá? Então, para você aprender o como o quê, Thiago? Como é que eu identifico a causa? Sem errar. Como é que eu qualifico o paciente, se ele é um paciente de superação, de adaptação, de autoconhecimento, autodesenvolvimento? Como é que eu dessensibilizo? Qual que é, Thiago? É um paciente que passou por um abuso sexual. Dessensibilização. Thiago, é um paciente que passou por um sequestro, ele viu uma pessoa sendo morta, um parente, passou por uma humilhação, seja o que for. Eu te ensino a dessensibilizar qualquer trauma, qualquer traumatização. Não existe traumatização nesse mundo que eu não saiba te ensinar a dessensibilizar. Não existe. Não existe. Você vai aprender a usar hipnose. Não existe paciente nesse mundo que eu não te ensine a hipnotizar. Isso não existe com os nossos pacientes. Thiago, já até tentei hipnose aqui, já ouvi falar na hipnose, mas diz que tem gente que não é hipnotizável. Esquece isso. Vem estudar comigo e esquece isso. Você vai aprender a hipnotizar qualquer paciente. E se você não quiser, nem precisa chamar de hipnose, porque não é aquela hipnose de palco. Eu tenho muitos mentorados ou alunos do Método Midas que falam: "Thiago, na minha cidade aqui hipnose não é bem vista e tal, não quero mudar a cultura da minha cidade não". Então, me chama de relaxamento, você pode mudar o nome, que tecnicamente isso não é antiético, isso é correto, porque não existe uma definição concreta. Você vai entender que hipnose é uma mudança de fluxo sanguíneo no cérebro, tá? No nosso encéfalo. Uma mudança de fluxo sanguíneo rico em glicose e oxigênio faz com que as coisas se organizem. Para quem assistiu às aulas de aquecimento, viu que tinha uma aula lá específica explicando isso. Ou se você não assistiu, mas foi para o camarote virtual, no camarote essa aula tá lá para você assistir por 1 ano, onde eu explico cientificamente, neurocientificamente, com detalhe, o que é hipnose do ponto de vista neurocientífico. Não é nada de um fenômeno extra, não, é biologia pura, é ciência pura. Mas vamos focar aqui, porque você vai aprender como planejar os exercícios de cada paciente, de cada demanda de maturidade, como vender, que é uma coisa que nós vamos falar na próxima, na sexta aula nós vamos falar sobre como vender. Mas lá também você vai me ver. Eu vou te explicar o que você tem que fazer para vender. Agora, Thiago, como é que eu faço no meu nicho, no meu caso, na minha cidade, no meu isso, no meu aquilo? Aí, para eu te ensinar como fazer tudo isso, a solução e muito mais, a solução é o convite para o Método Midas. Então agora, antes da gente concluir aqui, que essa conclusão é importante, tá? Espera aí, aqui, ó, tem uma coisa importante para te passar aqui. Só vou ler, Clay, só para você juntar os passos. Mas antes disso, o convite
para o método Midas, como é que ele funciona, tá? Eu não vou explicar o método Midas aqui, porque tem um grupo do WhatsApp que foi criado só para receber quem quer receber essa proposta, e lá eu vou explicar. Mas só para você decidir: "Thiago, por que você não criou esse grupo antes?" Por causa disso aqui, ó. Eu não quero que ninguém entre nesse grupo simplesmente por entrar. Eu quero que você saiba: "Olha, eu conheço o Thiago, eu conheci o Thiago é bom, eu gostei da didática, gostei da aula, esse cara tem conteúdo para me acrescentar, para me agregar valor, eu quero continuar estudando com o Thiago, então eu vou entrar nesse grupo. Tem que valer a pena financeiramente também, vou te explicar isso aqui. Você vai aprender comigo uma formação completa em neuroterapia, que te capacita como neuroterapeuta. Tá. Thiago, pode, você vai ter um diploma, mudou, 3 diplomas, tá? Certificados, um nacional, internacional, validado pelo MEC, inclusive, enfim, te posicionando como neuroterapeuta. Especialista em hipnose. Então, Thiago, eu prefiro hipnoterapeuta. Pode? Pode também. Neuroterapeuta costuma gerar, né, repercutir com mais autoridade. Atrai mais pacientes e é mais correto, porque a nossa neuroterapia, nosso treinamento, tem mais de 200 horas, mais de 300 aulas preparadas, prontinhas para você. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui na tela rapidamente para gente. Inclusive, deixei aqui, ó. Essas são as trilhas de estudo aqui do método Midas, tá? Deixa eu colocar aqui, voltar um pouquinho, olha só. O método Midas, quando você entra na nossa plataforma para estudar, você tem acesso a isso aqui. Uma aula de orientações iniciais, cada bloco desse aqui que você está me vendo passar o mouse por cima, tem um monte de aulas aqui. Todas as aulas sobre hipnose, sobre hipnoterapia, quando você clica aqui em hipnose, eu quero aprender sobre hipnose, tá? Você vai entrar aqui dentro. Só aqui são 39 aulas, todas organizadas, conceitos fundamentais, tudo aqui, a prática, como é que você vai praticar cada etapa dessa aqui, tudo organizadinho em aulas objetivas. Não vou, como eu disse, aprofundar aqui, orientações para a prática, tudo que você precisa está aqui, tá? Então, mas olha, queria que você tivesse uma noção da quantidade. Cada imagem dessa é um agrupamento de aulas por um tópico específico, tem um monte, tratamento online, técnicas complementares, e aí você tem essa etapa de baixo, que tem mais um monte de conteúdo aqui específico para você, tem mais essa trilha aqui embaixo, que são as aulas e as reuniões de supervisão com os alunos, um monte de conteúdo, tudo que você precisa tá aqui. São mais de 200 horas, mais de 300 aulas, e detalhe, você não precisa assistir isso tudo para começar, tá? Para começar a atuar profissionalmente como terapeuta, você precisa estudar cerca de 15 a 20 horas. Você já começa. E o restante você vai estudando à medida em que você vai evoluindo no curso, mas você já está atuando, gerando faturamento, inclusive. Tá? Com as primeiras 20 horas, você já começa. É uma certificação, né? Uma formação com uma tripla certificação, tá? 2 certificações nacionais, uma delas pelo MEC. Essa certificação do MEC é um diploma emitido por uma faculdade como curso de extensão acadêmica. Detalhe, se você não tem um curso, uma formação, um diploma de faculdade homologando você como terapeuta, vai fazer muita diferença. Vai ser muito bem-vindo. Seus pacientes vão gostar muito disso. É um diploma emitido por uma faculdade dizendo que você é neuroterapeuta formado em um curso de extensão acadêmica, tá? Esse diploma, essa validação, ela é muito significativa. E, além dela, né, um diploma do nosso instituto e um diploma da NIA, que é a Neuroscience International Academy. Você vai ter uma certificação internacional em inglês. É diferente, por exemplo, do certificado. Nessa especialização, por exemplo, quem fez o upgrade para o camarote virtual vai receber um diploma que é validado, que é reconhecido pela Neuroscience International Academy. Só existem 2 escolas no Brasil que são homologadas pela Neuroscience International Academy. A nossa é uma delas, tá? Então, a nossa especialização aqui, ela é reconhecida. A nossa formação, ela é certificada. Nosso aluno da formação, ele recebe um diploma em inglês, enfim, com os registros aí da empresa, de tudo lá nos Estados Unidos, na Califórnia, certificando como neuroterapeuta, hipnoterapeuta, especialista em hipnose neurocientífica, que é o instituto, é a Neuroscience International Academy e a Academia Internacional de Neurociência.
Você vai aprender a dominar a tratar qualquer demanda de superação, que é a demanda que mais existe, mais cresce no mundo e que mais tem profissionais carentes. Você vai vender tratamento. Sabe quanto custa um tratamento método Midas? Quanto? Por quanto nossos alunos vendem? A partir de R$ 2.500. Um tratamento de 3 sessões. Vou até colocar isso aqui. 3 sessões. Quantas sessões, Thiago? 3 sessões em 3 meses. Um tratamento pelo método Midas dura 3 meses. Você só se encontra com seu paciente 3 vezes e funciona melhor do que muito, ou se não do que todos os outros, todas as abordagens terapêuticas. O método Midas é uma abordagem igualmente qualificada como a própria terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise. Tiago, onde é que está o método Midas? Ele está nessa régua. Existe a psicanálise, existe o método Midas, abordagem terapia cognitivo-comportamental, sistêmica, humanista e diversas outras ali. Ela é uma abordagem autossuficiente. Funciona combinada com todas as outras. Você pode escolher, Tiago, eu quero trabalhar só com o método Midas. Ótimo. Tiago, eu quero combinar o método Midas com a psicanálise. Te ensino a fazer, tá tudo lá para você. Com a cognitivo-comportamental, com a terapia, alguma terapia, uma abordagem holística com a constelação familiar. Eu quero método Midas e constelação familiar, método Midas e barras de axis, método Midas e tudo você aprende a combinar. Ou você pode trabalhar só com o método Midas, tá? Tudo isso aqui, detalhe, gente, nossos alunos, eles são orientados a vender pelo menos um paciente, um tratamento por semana. Toda semana você fatura isso aqui. E cada paciente só vai te demandar 3 encontros. O que acontece nesses intervalos? Lá na formação eu te explico tudo. É sensacional. Para o paciente é sensacional. Sensacional. O feedback que o paciente traz para você, sensacional. Não vou aprofundar nisso aqui agora, tá? Você vai aprender a faturar de 10 a 20 mil reais por mês. Pelo menos, tá? Pelo menos. Se você... Tiago, eu quero... Tem alunos que vendem por 3, 4, 5 mil aqui um tratamento desse. Então, a partir de R$ 2.500. Quanto é que custa essa formação? O método Midas? Regularmente, R$ 4.000, mas não é isso que vai ser oferecido para vocês, tá? Eu não vou falar o preço aqui agora, porque eu não quero que as pessoas também entrem no grupo pelo preço. É muito barato, eu vou entrar pelo preço. Não quero. Eu quero que entre no grupo sabendo que você vai estudar comigo. Você já me conhece, já me validou aqui. Sabendo que é isso aqui que você vai desenvolver. E lá no grupo, tá? No final de semana, você tem que entrar até o final de semana que vai fechar, tá? Porque na segunda-feira nós vamos abrir as vagas para quem estiver no grupo. Próxima segunda-feira agora. No dia da nossa última aula, inclusive. Nós teremos uma aula sexta-feira online, ao vivo, às 19h30, vale lembrar. Mas quem estiver no grupo vai receber uma proposta minha na segunda-feira. Todo mundo que estiver no grupo, tá? E eu vou abrir algumas vagas para essas pessoas por um preço ridiculamente acessível. Tá? Ridiculamente acessível. Só que para chegar a esse preço, você tem que entrar no grupo. Eu não quero que pessoas assistindo essa aula agora entrem no grupo e falem, Thiago, é muito caro, é o curso mais barato que eu já vi. É tipo isso. Né? Thiago, eu fiz cursos que são... É muito mais do que isso é simbólico. Mas não entre no grupo por causa do preço. Entre porque você quer continuar estudando comigo, quer estudar hipnoterapia, quer estudar neuroterapia, quer aprofundar mais na neurociência, você quer mais disso aqui, tudo que eu estou te ensinando. E quer aprender o como fazer, e não apenas o que fazer. Entre no grupo, o link está aqui. Se você não estiver assistindo essa aula no dia que ela está sendo liberada, tá? Hoje é uma quinta-feira. Se você está assistindo na sexta, por acaso, no sábado, no domingo, você tem até domingo para entrar. Eu acho que domingo, 4 horas da tarde ou 2 horas, não sei que hora a equipe colocou, não, mas nós vamos avisar nos grupos. Mas entra agora nesse grupo. O grupo está silenciado, tá? Só nós mandamos notícia lá dentro, ninguém mais manda. Você não deve silenciar o grupo no seu celular para que você receba as mensagens quando nós mandarmos. Bom? Então entra no grupo, que eu quero ver você como um dos nossos alunos e profissionais Midas, se beneficiando da condição especial que nós vamos fazer. Não só uma condição de preço. Para dar um spoiler aqui para você, só um spoiler, tá? Todo mundo que receber essa proposta não vai receber só o acesso às aulas, não. Vai receber um acompanhamento meu online ao vivo para implantação. Você vai ir por tempo indeterminado. Você tem noção do que é isso? É um spoiler. Eu não poderia falar isso aqui. É um spoiler. Todo mundo que se inscrever no Método Midas vai receber isso, tá?
um mês intensivo e depois desse mês de intensivo, sem prazo determinado. Toda semana nós vamos nos encontrar online, ao vivo. Online, ao vivo, toda semana, para que eu possa te ajudar a vencer qualquer desafio que exista na sua carreira profissional. Implantando o método Midas, vender, tudo. É um dos benefícios que nós separamos para vocês. Tem inteligência artificial, tem um monte de coisas muito legais, mas nós vamos apresentar essa oferta, essa proposta só para quem estiver no grupo de interessados. Então, se fez sentido para você até aqui, não vai ser R$ 4.000, tá? Sabe, é 10% de desconto? Mais. 20% de desconto? Mais. 30% de desconto? Mais. 40% de desconto, Thiago? Mais. É 50% de desconto, Thiago? Mais, mais. É mais. É mais desconto. Então, financeiramente, garanto, é acessível. Mas você tem que ter me validado. Você tem que querer continuar estudando comigo, tá? Para aprender o método Midas, se tornar um neuroterapeuta dominando como tratar qualquer paciente de vício e qualquer paciente de qualquer demanda de superação, que é o que mais existe no mundo, tá? Para fechar nossa aula agora, vamos para uma conclusão, atualizando onde estamos, tá? Estamos no passo 4. Você já sabe que é fundamental para tratar vícios, primeiro, identificar o conflito emocional que está causando o vício. Reconhecer que esse conflito ele é uma traumatização, então ele depende de uma abordagem específica para superar traumatizações. Você já sabe pela aula de hoje que a superação do conflito emocional, a maneira como você vai superar, depende de como você vai neutralizar a causa com dessensibilização. Então não tenta mudança de estado, ficar conversando com o paciente, ficar conscientizando o paciente, mudando o ponto de vista do paciente. Não tenta fazer isso, não vai funcionar. Não tenta ficar ressignificando coisas para o paciente. Não tenta ficar superando crenças do paciente, isso não vai funcionar. Vai ficar andando em círculos, meses, anos. Agora, faz da maneira certa. Você vai conseguir tratar um paciente em pouco tempo, tá? Sério, gente, é sério. Olha só, o passo 3, ele corresponde à etapa 1. Lembra desse conceito aqui, ó? Só para a gente posicionar os números aqui, o que são, tá? Existem, não questões abertas, etapas, ó. Neurocientificamente, nós tratamos qualquer paciente em 3 etapas. O passo 3 da nossa especialização, nós conversamos hoje muito sobre como, ou o que, né, fazer para neutralizar, tá? No planejamento, tudo isso aqui. Agora, na aula anterior, foi a aula 3, né? E cronologicamente eu disse que nós falamos da etapa 4, então não estranhe isso aqui. Thiago, por que é que nós estamos no passo 3 e você já colocou o passo 4 aí como realizado? Porque na aula anterior nós falamos sobre isso. Como é que eu faço para preservar os resultados da neutralização, né? E amadurecer, né? Emocionalmente, comportamentalmente o paciente. Isso aqui, o passo 4, ele corresponde às etapas, ao o que fazer, né? Um briefing ali do que fazer nas etapas 2 e 3. Então, o conhecimento das aulas 3 e 4, nós fizemos, muito número, né? Vai separando aí o que é. As aulas, terceira e a quarta aula, ensinei para você referências sobre passos, foram os nossos terceiro e quarto passo da especialização, onde eu falei com você sobre o que fazer para cumprir as etapas 1, 2 e 3. Depois eu reviso isso com você, não se preocupe. Mas estamos aqui, ok? E o importante, o highlight principal, ou os highlights principais da nossa aula de hoje são não só saber onde você está, tá? Eu vou esclarecendo isso mais com você. Sabendo que amanhã nós temos outra aula, tá? Que vai ser uma aula sensacional também. Segunda-feira nós temos aula, segunda-feira é aula ao vivo. Próximo segunda, aula ao vivo, 19h30, horário de Brasília, pelo YouTube. O link vai ser enviado nos grupos de inscritos, então fica de olho nessa mensagem. Assina a lista de presença, entra no grupo de interessados, o link tá logo abaixo aqui também, entra no grupo do WhatsApp de interessados, espera as próximas notícias, no final de semana nós vamos falar por esse grupo, tá? E highlights da nossa aula de hoje. Entenda que existe um fenômeno chamado mudança de estado. Tome cuidado. Se for usar mudança de estado, use de forma estratégica, de preferência para pacientes que estão buscando autodesenvolvimento, autoconhecimento, ou estão buscando adaptação a contextos de vida que estão confusos, que eles não se prepararam para passar.
se você está atendendo demandas de vício ou diversas outras, tá? Que caracterizam demandas de superação, o problema já está instalado, não dependa, não use tanto mudança de estado. Aprenda dessensibilização estratégica, ressensibilização, tá? Fundamental para que você consiga realizar a primeiro passo, a primeira etapa de um tratamento de superação de vícios, que é neutralizar o que está causando, não é a origem, é o que está causando, mantendo aquele vício ativo no paciente. Domine isso, tá. Isso é simples até, como eu disse. E depois, você vai trabalhar com o seu paciente o amadurecimento, os exercícios para que ele construa os resultados que ele quer, que é viver sem esse vício, mas tendo uma vida que realmente justifique, né, não ter esse vício presente, colhendo frutos dela e consolidando os resultados. Fechado até aqui? Lista de presença, grupo de interessados, se você estiver interessado, claro, né? Escreva, a gente vai conversar mais por lá. Amanhã, de manhã, próxima aula, segunda-feira, 7h. Coloca o relógio para despertar, coloca o despertador, coloca na agenda, pra não ter perigo de colocar outro compromisso ali, porque é ao vivo na segunda-feira. Provavelmente não vai ficar gravada, tá? Então a gente tem que estar ao vivo na segunda-feira, às 19h30, e logo em seguida, né, vai ser o fechamento da nossa especialização. Combinado? E para quem estiver dentro do grupo de interessados, lá nós daremos notícias sobre o método Midas com mais profundidade, não aprofundei tanto aqui. É isso então, muito obrigado, muito bem por me acompanhar em mais uma aula, nos vemos na próxima manhã, até. E me conta aqui nos comentários o que achou e lá pelo Instagram também, vem comigo.